Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na segunda sessão, que tem como título Os Símbolos da Fé, que é o nosso credo, nosso creio. Bem, estamos no capítulo 2. No capítulo 1 tratamos tudo sobre Deus, que é Pai, que é o Criador, o seu nome santo, poderoso. Agora o capítulo 2 vai tratar do Filho, que tem como título aqui, Creio em Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Dentro desse capítulo 2, hoje nós vamos estudar o nome de Cristo, a partir do número 436 do seu catecismo. Diz o seguinte: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes, em raros casos dos profetas. Esse devia ser, por excelência, o nome do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Bem, esse Cristo, a palavra Cristo é uma palavra grega. Ela vem da tradução do termo Messias. Então, Cristo quer dizer ungido, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Bem, os reis eram ungidos. Todas as pessoas, o próprio Jesus vai dizer para Pilatos, quando Pilatos confronta Jesus e diz: você não sabe que eu tenho poder para livrá-lo aqui dessa morte? Jesus responde para Pilatos. Veja que Pilatos não era do povo escolhido, evidentemente. Ele era pagão, porque ele era romano. Então Jesus diz para ele: você não teria poder algum se do alto não lhe tivessem dado. Quer dizer, então, todos os imperadores, reis, hoje em dia nós temos os presidentes, todos são ungidos, no caso, então, por Deus. A missão que eles têm, que é confiada a eles, né? Um poder para dirigir o povo, fazer o bem ao povo, ajudar o povo. Isso chama-se uma democracia, né? Mas, claro, mesmo que não seja uma democracia, que seja uma monarquia, um imperialismo, olha, todos que estão na frente ali têm que trabalhar para o bem do povo. Isso não resta dúvida. Mas, em que termos que vão trabalhar então? Aí que está. Então essas pessoas constituídas em autoridade, elas irão prestar contas ao Senhor do trabalho delas, sim, claro. Bem como todos aí que ocupam cargos também, estão na direção, principalmente na igreja, né, nas pastorais, movimentos. Então todos têm que prestar contas, porque o Senhor deu dom a todos, na verdade. Mesmo que estão dentro da igreja, estão fora da igreja, o Senhor dá dons a todos. E Deus quer saber o que as pessoas vão fazer com esses dons. Claro, se a pessoa, você no caso, foi constituído aí por Deus, com alguma autoridade, bem, você está à frente de algum povo, você é um chefe lá na indústria, você é um supervisor, você é um gerente, você é um chefe ali de seção, enfim, você tem algum cargo ali de chefia, de comando. Então, como é que você vai agir? Bem, as pessoas têm que agir segundo
o bem, segundo o bem das pessoas. Não importa que religião tenha, mas elas têm que promover, então, a justiça para todos, direitos iguais para todos, todos terem uma condição digna de trabalho. Isso sem falar de religião, não estou falando de religião aqui de forma alguma. Isso é coisa humana. É o que Deus espera dos seres humanos. Agora, aqueles que buscam em Deus ainda, além da ética moral, da ética humana, ainda buscam em Deus força, sabedoria para dirigir aquela sessão, aquele povo que foi confiado a ele. Então, sim, a pessoa terá a ajuda do Espírito Santo. É verdade. Mas Deus, sim, ele quer ver o que as pessoas fazem com a autoridade que lhes foi confiado, o ministério, a missão que Deus confiou às pessoas. Não importa a religião, como eu disse. No caso aqui de Israel, como os reis e os sacerdotes, os profetas eram ungidos com o Espírito Santo, no caso, então Jesus também, ele veio e foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir a missão que lhe coube. Então você sabe que ele recebeu essa unção no dia do batismo de João, dia em que ele desceu a colina ali, entrou no Rio Jordão, onde João estava batizando algumas pessoas, e Jesus então desce para que João o batize também. Tanto é que João exclama aquela frase maravilhosa, né? Quando ele vê Jesus, que é o primo dele, né? Descendo a colina ali, o monte, né? Para chegar até o rio, descendo a escarpa, né? Vamos dizer assim. Então ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase maravilhosa, essa frase que só pôde ser da inspiração do Espírito Santo, não é? Então aí Jesus desce ali, e quando o João batiza ele naquele batismo que ele dava de arrependimento, né, para as pessoas, naquele momento então o céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba e repousa sobre Jesus. Aí você vai dizer assim, mas Luiz Carlos, Jesus não tinha o Espírito Santo? Querido irmão, Jesus é Deus. Ele tem o Pai e tem o Espírito, porque os três estão juntos, sempre juntos. Então ele tinha o Espírito Santo? Claro que tinha. Evidentemente que tinha. Porque é a Trindade. A Trindade está presente. Onde está um, estão os outros. Mas por que ele precisava, então, receber o Espírito Santo? Bem, não se esqueçam daquela passagem de Filipenses 2, onde São Paulo vai explicar direitinho das kênoses de Jesus. O que são kênoses? A palavra grega que quer dizer abaixamento, humilhação, rebaixamento, aniquilação, esvaziamento. Tudo isso são sinônimos da palavra kênoses. Por quê? São Paulo vai explicar que quando o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que também é Deus, ele se encarnou no seio da Virgem Maria, no ventre de Nossa Senhora, ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou de sua igualdade com Deus. Então, esse é uma base teológica muito forte para você entender isso que eu vou falar. Então, veja, o Filho de Deus, que é o Verbo de Deus, que é o Logos de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ele se encarnou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que trouxe ele no ventre de Nossa Senhora, e ali ele adquiriu humanidade. Então, no ventre de Nossa Senhora, ele adquire humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou de sua divindade. Então, essa palavra kenosis, ele se esvaziou, ele se aniquilou. Mesma coisa você ter aí o presidente da República, que é o posto mais alto do nosso país,
presidente da República, então você tira ele lá como presidente e coloca ele para ser morador de rua, para trabalhar aí pedindo as coisas, como nós vemos aí, infelizmente, vemos pessoas virando aos containers, buscando coisas para vender, para se sustentar. Quer dizer, uma pessoa que não... Você pergunta, você tem casa? Não, não tenho, eu sou morador de rua. Isso fere o nosso coração, maltrata o nosso coração, com certeza. Porque uma pessoa humana, igualzinho a mim e a você, igualzinho. E nós não somos melhores do que aquela pessoa. De forma alguma. Mas então, estou dizendo que, vamos supor que você tome então o presidente da República Federativa do Brasil e coloca ele ali, no lugar de um morador de rua. Para ele passar ali um tempo, uma semana, um mês, alguma coisa assim. Ele deixou de ser presidente? Não, não deixou de ser presidente. Ele continua sendo presidente. Porém, ele está vivendo uma vida não presidenciável. Ele não está usando do poder que lhe foi conferido de presidente. Não está usando. Ele quer ser como morador de rua. Então foi isso que Jesus fez. Jesus, sendo Deus, quando ele se encontrou em sua humanidade, ele se tornou, vai dizer São Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que Jesus se tornou um escravo. Bem, hoje em dia escravo não significa muito para nós, mas naquele tempo era o morador de rua. Era aquele que não tem nome, não tem vez, não tem voz. E, bom, naquele tempo era pior ainda, porque o escravo podia ser comprado e vendido. Né? Hoje nós não fazemos isso, mas graças a Deus. Mas naquele tempo era assim, o escravo era uma coisa descartável. O dono dele podia fazer o que quisesse com ele. Pois então, São Paulo vai dizer que Jesus, ou melhor dizendo, que o Verbo de Deus, quando ele se tornou Jesus, ele se tornou o pior dos homens, o mais baixo nível humano, que hoje nós entendemos que seria aí uma pessoa que não tem casa, não tem família, não tem emprego, não tem nada, que é o tal do morador de rua. Então, Jesus deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus. Assim como o presidente não deixou de ser presidente e virou um morador de rua. Muito bem, por um tempo. Assim o Filho de Deus também não deixa de ser Deus, mas vem ao mundo para viver a humanidade na sua plenitude. Viver a humanidade plena. Então, para fazer ou cumprir o ministério ao qual foi confiado a ele pelo Pai, para levar isso em frente, ele precisava de quem? Do Espírito Santo. Ele precisava ser consagrado. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha que descer sobre ele, assim como descia sobre os reis, sobre os sacerdotes, os sumos sacerdotes, enfim, os profetas. Ele vinha dando uma missão, um ministério. Claro que o Espírito Santo não podia entrar nas pessoas, porque não tinha acontecido ainda a redenção. A redenção é o que Jesus conquista para nós na cruz. A redenção ele nos compra de Satanás a preço de sangue. Então São Paulo vai dizer nas suas cartas, né? Que nós somos muito caros. Nós somos comprados por um valor caríssimo, um preço caríssimo. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Muito bem. Então, dessa forma, nós entendemos que não existia redenção ainda, porque Cristo não havia morrido. Então, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas por fora, não podia entrar no corpo, na alma da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não havia sido redimida pelo sangue do Cordeiro, que acontece no batismo. Então, o Espírito Santo não podia ter a pessoa como tem hoje, como habitat. Então, o Espírito Santo mora dentro dos batizados. Nós somos templos do Espírito Santo, moradas do Espírito Santo.
Antes de Jesus isso não existia, nunca existiu. Nenhum profeta foi morada do Espírito Santo. Nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem Elias, Jeremias, Ezequiel, não, nenhum foi morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e dava poder, autoridade para ele, sim, para cumprir uma missão. É o que Cristo falou para Pilatos. Você recebeu um poder que foi dado do alto. Quer dizer, então, olha lá o que você vai fazer com esse poder, né? Muito bem. Nesse sentido que Jesus também precisou do Espírito Santo. Jesus também precisou ser ungido, porque ele não usou de sua igualdade com Deus. Ele não usou do seu poder divino. Aliás, ele nem poderia usar, né? Se ele veio aqui cumprir uma missão humana, ele não poderia usar de seu poder divino. Senão também ele não poderia dizer para mim e para você, vem e segue-me. Você responderia para Jesus, eu não sou Deus para te seguir. Como é que eu vou te seguir? Faz o que eu faço, diz Jesus, né? Faz o que eu faço. Como que eu vou fazer se o Senhor é Deus e eu não sou? Então, seria uma incoerência Jesus falando essas coisas, se ele agisse como Deus. Então, ele não podia agir como Deus. Por isso que ele precisava 100% do Espírito Santo. Então, todos os milagres que Jesus fez, a pregação do Evangelho que Jesus fez, as curas, ressuscitar pessoas, expulsar demônios, tudo isso ele fez pela força, pela graça, pelo dom do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que agia em Jesus é o mesmo Espírito que age em cada um de nós agora. Por isso que através de nós também, que através da igreja, acontecem curas, milagres, prodígios, conversões. Acontece isso. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que agia em Cristo, age em nós, age na igreja. Então, sim, esse termo Cristo é um termo grego. O primeiro nome, Jesus, ele é hebraico, Yeshua, quer dizer Deus salva. E isso que quer dizer Yeshua, Deus salva. Agora, Christos vem do grego, aí que nós chamamos de Cristo, é um adjetivo. Quer dizer ungido, Messias, aquele que é cheio da graça. Então o nome de Jesus deveria ser assim, Jesus, vírgula, o Cristo. E Cristo é um adjetivo. Mas vamos lá. Como isso é muito complicado, então juntou tudo, né? Jesus Cristo. Com efeito, assim, em Israel eram aí consagrados, né? Para uma missão vinda de Deus. Mas, como eu disse, né, todos recebiam essa unção. Aí no número 437, o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Então, esse Messias estava prometido? Sim. O que é esse Messias prometido? Bom, eles sabiam que todos os reis eram ungidos pelos profetas, pelos sacerdotes que estavam ali. Eles sabiam. Assim como Natã foi ungir o primeiro rei de Israel, que no caso aí foi o Saul, né? Bem, então eles sabiam. Quando se falava que o Messias viria, o ungido de Deus viria para salvar aquele povo, claro que eles pensavam num salvamento político, de salvar a nação, deles ficarem livres de tantos ataques, de tantas pessoas que vinham e subjugavam a todos eles e roubavam tudo que era deles, as mulheres, as joias, enfim, o dinheiro deles, roubavam tudo. Roubavam todas as suas riquezas. Inclusive as filhas de Israel eram roubadas também. Então, eles já sofriam isso há muitos séculos. Mas sempre acreditando fortemente no Messias que deveria vir. E esse Messias, então, era um político.
Na cabeça deles era um rei. Jamais eles pensariam que esse Messias seria espiritual, seria para libertá-los da escravidão, do pecado e do domínio do demônio e do pecado original. Jamais eles pensavam isso. Isso nunca passou na cabeça deles, de nenhum deles. Eles queriam, sim, ter aí uma liberdade de povo, de gente que não tinham. Eles sempre eram escravizados, sempre. Então, o anjo anunciou aos pastores que estavam ali perto da gruta, ali onde estava Jesus, né? Onde tinha acabado de nascer Jesus. Em Lucas 2, 11, o anjo vai dizer: hoje na cidade de Davi nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, que é o Messias, o Senhor, ungido, hoje vos nasceu. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, como está aí no Evangelho de João 10, 36. Ele foi concebido como santo. Lembre da palavra do anjo Gabriel, Nossa Senhora. Ele diz assim: o ente santo que nascer de ti. Então quer dizer que ele já especifica quem é esse ente santo, esse ser, né? O ente é o ser santo, esse ser que vai nascer da Virgem Maria. Então, esta pessoa é santa. Ele é o santo de Israel, o santo do Senhor. Então, é uma especificidade sobre a pessoa de Jesus. Concebido como santo no seio virginal de Maria. Por isso que o seio de Maria, quer dizer, a palavra seio aqui, seria o ventre de Nossa Senhora, teria que ser santo também. Por isso que em Maria não podia, de forma alguma, habitar o pecado original. Então, ela teve que ser limpa, ser salva, antes mesmo de ser mãe. Quer dizer, quando ela foi gerada no ventre da mãe dela, naquele momento que ela foi gerada, Deus fez Maria limpa. O pecado original não entrou em Nossa Senhora. Por quê? Senão o ventre dela seria um ventre pecador. E como é que um ente santo poderia ser gerado num ventre pecador? Quando as pessoas de outras denominações cristãs, ou ateus, ou pessoas de outras religiões vêm dizer: mas aonde que está escrito que Maria é virgem? Onde está escrito que Maria ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, quer dizer, sem mancha? Onde está escrito na Bíblia isso? Bem, isso são conclusões que a igreja chega porque não tem outro meio, não tem outro jeito de ser assim. Como que o Filho de Deus, quer dizer, ele é Deus, totalmente santo, como que ele iria entrar e ser gerado de uma mulher pecadora? Isso não tem sentido. Por isso a igreja não hesita de forma nenhuma de comunicar que Maria ela é imaculada, ela foi gerada sem mancha. Então, lembra quando Jesus disse lá, quando estava se despedindo dos seus apóstolos, já tinha sido ressuscitado, ele faz aquela oração sacerdotal maravilhosa que está em João 15, 16, 17 lá, não é? Aquela oração fantástica dele. Ele vai fazer uma explicação ali sobre o Paráclito. Parakletos, em grego, quer dizer advogado, aquele que te defende. Então, o Espírito Santo é o seu defensor, é o meu defensor, é o meu advogado, o seu advogado. Muito bem. Esse título, então, Jesus usava ele constantemente com os discípulos. Ele falou: quando vier o Paráclito, que é o Espírito da verdade, porque ele vai receber do que é meu e vos comunicará, que Jesus é a verdade. Então, o Espírito dele, o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo na teologia católica.
Então, esse Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, porque é o Espírito dele. Então, ele disse assim: quando esse Espírito vier a vós, ele vos recordará tudo o que vos tenho dito e ensinar-vos as coisas que virão, que vós não podeis suportar agora. O que quer dizer se suportar? Quer dizer, vocês não conseguirão entender, compreender, apreender. Não conseguirão. Então, o Espírito Santo, aos poucos, vai revelando para vocês as coisas que agora vocês não têm. Mesmo se eu falar aqui, vocês não compreenderão. Então, como é que Jesus ia falar ali que ele veio em uma mulher que foi lavada no sangue dele antes dele existir? Como é que é isso? Como é que Maria foi lavada no sangue do filho dela quando ela foi gerada no ventre da mãe dela? Essa é uma coisa que na nossa consciência não entra, não cabe isso. Porque isso é um grande mistério, que nós acreditamos pela fé. Então, como é que Jesus ia explicar isso para aquelas pessoas? De forma alguma. Eles estavam esperando vir o Redentor, tanto é que eles... O Messias, né? Tanto é que eles falaram para Jesus: bem, é agora então, depois de ressuscitado, hein, gente? É agora então que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Que pergunta, não é? Que pergunta. Então, eles estavam firmes nisso, nesse propósito de que o Jesus era o Messias que vinha restaurar o reino. Não sabiam nada de espiritual, nada disso. Nada de tirar pecado, de batismo, de forma nenhuma. Então veja, querido irmão, querida irmã. Então esse ser, esse ente santo que nascer de Maria será chamado então de Jesus. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher grávida. Grávida de quem? Dele? Não. Grávida daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo. Então, claro que houve um problema, né, com José, ele abandonou a esposa, foi embora e falou: não, eu teria que entregar ela agora para ser morta, será apedrejada, que ela traiu, né, a lei. Então, se ela não cumpriu a lei, e a lei tem que ser imposta sobre ela tem que sofrer as consequências da lei. Então, engravidou de uma outra pessoa, então eu não sei quem é, isso me desonrou, então ela tem que ser punida. Qual é a punição? Morte por apedrejamento. Então, o que José pensa? Não vou fazer isso com Maria. Então, ele abandonou Maria. Ele não havia se casado com ela ainda, estava prometido. Mas hoje nós usamos o termo noivo, né? Mas ele, então, se isolou de Nossa Senhora para não entregar ela para as autoridades. Aí, em sonho, o anjo fala: olha, José, o que aconteceu com Maria é a obra do Espírito Santo. É coisa de Deus. Então, ela engravidou do Espírito Santo. O Espírito Santo que trouxe a semente divina e colocou em Maria. Não foi nenhum homem. O filho que vai nascer dela é filho de Deus, que você vai tomar conta, José. Aí José, então, recebe Maria como sua esposa, mas o filho não é dele, é de Deus. Então, o filho daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Sim, tinha que nascer do povo de Deus, porque era o Messias que foi prometido lá atrás, que viria do povo de Deus. Então, Deus tinha que cumprir certinho o que ele prometeu. Por isso que Jesus veio da descendência de Davi. Porque tinha que ser assim, Deus tem que cumprir direitinho a promessa que ele fez aí para as pessoas, né? Para todo o povo, durante muitos séculos. Bem, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas claro que sobre Cristo nós temos ainda mais coisas para estudar aqui, sobre o Filho de Deus, o que ele veio fazer, enfim, vamos aí, temos muitos dias pela frente para estudarmos tudo isso com muita alegria no nosso coração. Então vamos pedir àquela que é a mãe dele, né? A Imaculada Toda Santa, o termo grego chamado Panagia. Panagia é toda santa. Vamos pedir a ela que nos ajude, que reze por nós, para que possamos compreender tudo isso,
estamos aqui estudando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.